Olá, esse é o podcast da Clear Purpose. Eu sou Marcelo Tuves e hoje a gente vai falar com a Samantha, direto de Belo Horizonte. Ela é psicóloga, atriz e ela percebeu uma coisa muito interessante que une terapia e arte e que ela vai contar hoje pra gente. Não é, Samantha? Bem-vinda! Olá, Tuvis. Que bom estar aqui. Que legal ouvir um pouquinho da sua história, você compartilhar um pouco com a gente. Vai ser um prazer, com certeza. Bom, a primeira coisa que eu queria te perguntar, pergunta muito simples. O que é arte pra você? Simples. Eu acho, na verdade, bem complexa essa pergunta. É, eu posso dar tantas respostas para isso, sabe? Eu Então, acho que a arte, eu vou te sim, dar uma ajuda. pode me ajudar, por favor. E o que a arte tem a ver com presença e prazer? Hum, sim, eu acho que tem tudo a ver. Tudo, tudo. Pelo menos na minha experiência tem tudo a ver. A arte sempre esteve muito presente na minha vida, desde sempre, desde que eu me lembro. E eu acho que eu nunca me dei conta disso também. Acho que é recente eu me dar conta de que a arte sempre esteve presente na minha vida. E sempre foi uma linguagem, assim, para mim, né? Uma forma de comunicação, uma forma de um instrumento, assim, de ressignificação e que envolve muito presença e prazer, no sentido de que é algo que a gente, não sei, que a gente usa como quase que um lembrete, assim, né, de eu estou aqui diante de algo, tem algo que está me movendo e me transformando de alguma forma, me fazendo questionar coisas, me fazendo enxergar coisas que eu não via antes. Eu acho que tem tudo a ver com presença. E tanto o fazer arte quanto o estar diante de arte, né? Agora, o que é arte é algo muito amplo, né? Muito complexo. Eu acho que muitas coisas podem ser arte, mas é algo que alguém fez, que Aham. alguém construiu e que alcança alguém, uma outra pessoa de algum modo. Alcança uma pessoa de algum modo, né? A outra pessoa de algum modo. Aí eu já queria te perguntar, como que você sabe quando você está diante de uma obra de arte? Eu acho que por isso, assim, por ter algo que te alcança, no sentido de que te move de alguma maneira, né? Pode ser de diversas maneiras, não sei. Eu acho que também é muito controverso, né? Uma definição de obra de arte é algo que eu posso falar mais da minha experiência do que de uma definição que seja única e definitiva e para sempre, né? Então, Mas conta um pouquinho da sua experiência. acho que eu sei que eu estou diante de uma obra de arte quando eu me sinto tocada, movida. E isso pode ser de diversas formas, como eu disse, né? E geralmente é prazeroso, mesmo quando é desconfortável, assim, mesmo quando tem algo que esteja te mostrando algo que você não goste, assim. Mas você se reconhecer presente diante de algo, eu acho que é muito prazeroso, independente da forma. Uhum. E, e estar em comunicação, né? Tem uma qualidade de comunicação, eu acho. E, e aí eu estou pensando em obra de arte em diversos sentidos, assim. Eu estou aqui agora olhando para um quadro que está na minha frente e ele me remete a várias sensações que me fazem entrar em contato com essas sensações. Então, esse processo, assim, de entrar em contato com isso, a gente pode chamar isso de presença, né? De criar uma consciência das suas sensações, dos seus pensamentos. Essa história, bom, você está falando um pouquinho de presença, a gente falou um pouquinho sobre presença antes também. Você está fazendo um trabalho que tem a ver com isso, né? Conta um pouquinho pra gente o que é esse trabalho e como você chegou nesse trabalho. Bom, é uma longa história, na verdade, né? Mas eu sou formada em psicologia e sou atriz, e nos últimos vários anos eu tenho buscado formas de aproximar essas duas áreas, com bastante dificuldade, eu preciso dizer, assim, me parecia que era muitas vezes muito difícil, é impossível aproximar a arte e a terapia de uma forma
séria, de uma forma consistente, assim, que não fosse superficial, que não fosse. Não sei, eu vejo muitas vezes a arte-terapia sendo usada num lugar muito estranho, assim, para mim. Por Então, quê? eu achava. Ah, porque, não sei, por exemplo, eu não conheço tudo que está sendo feito, obviamente, né? Mas, por exemplo, eu vejo às vezes oficinas de arte-terapia sendo oferecidas em contextos de saúde mental, por exemplo. E a partir de um lugar quase infantilizador, assim, das pessoas, sabe? Como se fosse só um passatempo, uma forma de aliviar momentaneamente alguma angústia, enfim. E eu acho que isso pode ser levado para um nível muito mais profundo e muito mais sério, assim, de uma junção real, né, entre arte e terapia, da arte sendo realmente usada de uma forma terapêutica. E aí eu achava que isso, na minha trajetória assim, de pesquisa acadêmica e prática e individual, isso ia acontecer daqui a muitos anos. E, e aí, por uma coincidência, assim, uma surpresa, a Joana Mal me convidou para fazer o processo do framework de clareamento de propósito. E aí essa junção começou a parecer mais palpável, por essa ponte entre essas duas áreas que para mim até então eram duas áreas separadas, né? Tinha um momento eu sou atriz, outro momento eu sou psicóloga e aí com o processo isso começou a ficar mais perto, mais concreto. Essa ponte foi se construindo e se revelando assim de uma maneira mais sólida. Foi muito incrível, assim, eu não achava que isso ia acontecer assim tão rápido. E você falou um pouquinho do processo, do framework, né? Bom, conta pra gente então, o pessoal que tá ouvindo e que tem interesse em conhecer melhor, conta pra gente como ele te ajudou a entender melhor as coisas que já estavam na sua mente sobre arte, sobre terapia, sobre presença. Sim, eu acho que esse nome, clareamento de propósito, é muito perfeito, né? Porque é justamente uma estrutura pensada para te ajudar a clarear coisas que já estão na sua mente, né? E a te ajudar a entender como reorganizá-las, como usá-las de uma maneira que não tinha antes, né? Essa forma de reorganizar os seus recursos, os seus potenciais, as suas ideias, os seus pensamentos, projetos. Então foi muito incrível nesse sentido. Todos, porque a Joana é muito foda e incrível. Então a gente fez o framework todo assim, né, de uma vez, foram todos os módulos um seguido do outro. Então foi um processo que ao mesmo tempo foi gradual, assim, que de repente eu olhava para trás e muita coisa tinha acontecido, assim, né? Muita coisa tinha clareado, assim, em termos de ideias, mas também em termos de prática já estavam acontecendo. E, e a gente começou esse projeto, esse processo com a pergunta: o que é presença? Como, né, os seres humanos, enquanto cultura, entendem presença e exercitam a presença ou a ausência, né? E o que a arte e terapia tem a ver com isso, né? Uhum. Então, foram ao longo das semanas, dos meses, essa relação entre presença, arte e terapia foi se clareando de diversas formas e, e clareando para mim também essa minha busca, né, de aproximar essas duas áreas e como que essa discussão sobre presença, essa discussão prática sobre presença, não só teórica, podia ser uma forma de aproximar essas duas áreas de uma maneira muito interessante. E aí você chegou a um formato prático, né? A gente pode falar um pouquinho dele, né, agora. Você reuniu um grupo de pessoas, um grupo de artistas e terapeutas, alguns que eram artistas e terapeutas, né? Uhum. Brasileiros em vários países diferentes, alguns países diferentes, em alguns estados diferentes do Brasil, enfim, vamos dizer que cada um num lugar do mundo. E como é que foi esse trabalho? Conta um pouquinho sobre ele. Essa foi uma ideia, uma dessas ideias que estavam lá embrionárias, guardadas no fundo da mente, assim, para serem concretizadas daqui a 20 anos, que foi algo que de repente estava muito palpável, assim, né? Principalmente pensando nesse nosso contexto atual de pandemia e de isolamento social. Então,
entre várias outras possibilidades assim práticas. Essa foi, na verdade, a única que era possível, porque dava para fazer online. E, ao mesmo tempo, foi muito legal ela ser feita online, porque foi possível, então, convidar pessoas de cidades, estados e países diferentes. Foi uma ideia, assim. Na verdade, assim, ela partiu da certeza de que eu não sou a única pessoa pensando na ponte entre arte e terapia, há muitas outras. E eu não tenho a resposta, né, sobre como fazer isso de uma forma séria, como eu estava dizendo. Foi uma maneira de aproximar pessoas que tinham interesse em comum para fazerem uma pesquisa juntos, né? Uma pesquisa muito prática e também uma pesquisa de referências, uma pesquisa de teoria e de, enfim, bem ampla. E aí formou-se esse grupo que tem se reunido de 15 em 15 dias e a gente começou discutindo o que é presença e o que arte e terapia tem a ver com isso. E aí, no primeiro encontro, a gente terminou esse encontro já com mais várias questões, e aí a gente montou o segundo, e aí terminamos o segundo com muitas questões, e aí veio o terceiro, então tem vindo cada encontro, assim, surgindo a partir da discussão e dos questionamentos do encontro anterior. E todos ligados, assim, por esse fio condutor, que é essa pergunta, o que é presença e o que a arte-terapia tem a ver com isso. Então tem sido incrível, assim, discussões muito profundas e práticas também, né? Tem sido muito uma experiência mesmo sobre o que é presença e o que a arte-terapia tem em comum. Quantas pessoas tem no grupo? Bom, no primeiro encontro haviam mais de 20 pessoas. Na verdade, eu fiz 2 edições do primeiro encontro, e no total tinha umas 25 pessoas, 27. E aí, ao longo dos encontros, desde então tem variado muito, assim, né? Essas 20 pessoas continuam participando do grupo, mas em cada encontro há uma variação. Acho que em média tem sido umas 12 pessoas por encontro. Bom, tinha pessoas que você conhecia e tinha outras que você não conhecia ainda, né? Eram amigos de amigos, enfim. O que você pode falar sobre a relação que você já estabeleceu com essas pessoas? Nossa, eu acho que no fundo essas reuniões são só uma desculpa para a gente estar junto, sabe? Eu acho que era o que todos estavam buscando, assim, uma forma de trocar experiências e de formar uma conexão, de perceber que não estão sozinhos, né? Não estão sozinhos nessa pesquisa, nessa busca de encontrar uma ponte entre essas duas áreas, e não estão sozinhos agora, nesse momento em que parece que fisicamente estão, né? Então, esse grupo se formou assim dessa maneira que para mim de repente tinha um monte de gente, foi uma coisa meio surpreendente, assim, pessoas que eu convidei, pessoas que, quando eu abri o convite também nas redes sociais, e apareceram pessoas em quem eu não tinha pensado antes, e que na hora que responderam ao convite eu falei, meu Deus, é claro que essa pessoa tem que participar, e depois pessoas que elas mesmas convidaram e que eu não conhecia. Então, acho que todo final de encontro, assim, a gente se encontra por 2 horas, a gente conversa, né? Troca uma experiência, faz uma dinâmica juntos. E ao final eu tenho pedido para as pessoas se olharem um pouco, sabe? Passar gastar uns minutinhos só se olhando, assim, se Se admirando. curtindo, se admirando. E é tão gostoso, sabe? Eu vejo as pessoas tão felizes de poderem ter passado 2 horas juntas. Acho que a troca de experiência tem sido o mais forte assim nesses encontros. E falar sobre arte e terapia, o mais rico que seja essa discussão, no final das contas é uma desculpa, sabe? Uma desculpa para o relacionamento. Porque no final das contas tem sido, eu tenho chamado esses encontros quase de um laboratório, sabe? Assim, um laboratório de pesquisa, né? Um laboratório de experiência, um laboratório de presença, um laboratório de arte mais terapia. E algo que tem sido muito visível é o quanto todas as experiências relatadas assim pelas pessoas de presença, de estados de presença,
são experiências que envolvem relacionamento, envolvem estarem se percebendo unidas a outra pessoa, ou ao ambiente, ou o que está acontecendo. Isso tem sido muito bonito, assim, de observar, de ver acontecendo assim na prática e de ver as pessoas, e eu inclusive, tendo essa consciência assim, de que a presença acontece em relação, não acontece sozinho, né? Então, acho que o relacionamento com eles tem sido tudo, assim, né? Tem sido o evento. O que você descreveu agora me fez lembrar um pouco uma descrição de artistas se juntando mesmo, né? Então, um elenco de uma peça de teatro ou de um filme, músicos de uma banda. E aí eu vou perguntar para você, né? O público sempre leva algo do artista, né? E o artista sempre quer passar algo para o público. Agora, considerando que vocês são os artistas e o mundo inteiro é o público, o que o público vai levar nesse relacionamento entre os artistas, entre vocês? Nossa, eu não faço ideia. Eu espero que algo. Eu acho que, sim, voltando àquela primeira sua pergunta, a arte é isso, né? A arte acontece no relacionamento. Toda a arte acontece no relacionamento entre quem está fazendo e quem está recebendo, ou quem está fazendo, né? Os artistas que fazem juntos e os artistas que entregam algo. Então, eu espero que muitas coisas aconteçam. Eu espero que. Eu não sei o que em termos de formato, né? Mas, sei lá, pode ser que surja um grupo de teatro, um grupo de performance. Pode ser que os psicólogos que estão presentes desenvolvam técnicas e experiências em que a arte seja utilizada como um instrumento de cura para os seus pacientes. Pode ser, não sei, que a gente produza algo juntos, né? Mas eu espero que chegue para as outras pessoas. E eu vejo já no relato das pessoas que estão participando essa sensação de que, essa fala, na verdade, algumas pessoas disseram isso, né? Como que esses encontros têm reverberado no dia a dia deles, seja na produção artística ou no relacionamento com as pessoas, com seus pacientes. Então, eu acho que muita coisa pode vir em termos práticos, é algo que a gente está construindo juntos e que pode haver resultados, assim, tanto em termos de algo que nós estamos construindo, né, na prática, quanto de o que cada um vai fazer e vai levar para seus contextos, né. Então, independente, assim, do formato, uma coisa que eu gostaria de ver acontecendo e que talvez seja utópica demais, talvez demore séculos, é ver um mundo em que a arte esteja sendo usada conscientemente como um instrumento de cura, de libertação, um instrumento terapêutico que é. Acho que há várias funções da arte, mas essa é uma função que eu gostaria de ver sendo usada cada vez de uma forma mais séria e mais consistente. E se esse grupo puder contribuir para isso de alguma forma, eu acho que é tudo o que eu quero. E um mundo em que as pessoas tenham mais propriedade, assim, né? Quando digam que conhecem o que é estar presente. A gente vê essa palavra tão na moda hoje em dia, né? É tão usada, né? Essa palavra, mas ao mesmo tempo não é algo que as pessoas, todos nós, né? Então, a gente não tem propriedade sobre isso, a gente não sabe qual que é o caminho para chegar no estado de presença, a gente não sabe dizer o que é um estado de presença e o que é um estado de ausência. É um mundo que a gente saiba fazer esse caminho e saiba reconhecer, é nosso direito também, né? Estarmos presentes e vivos inteiros todo o tempo, não em instantes mágicos. Ninguém sabe o que aconteceu. Bom, acho que o mundo vai agradecer todo esse esforço e que a gente consiga olhar a arte como cura, né? Que a gente consiga encontrar esse caminho, vocês estão buscando esse caminho. E obrigado por isso. Obrigado por esse trabalho. E obrigado por esse papo com a gente. Eu que agradeço. Obrigada. Legal. E, pessoal, queria lembrar que vai ter um texto no blog da Clear Purples que vai contar um pouquinho mais da história da Samantha, com mais detalhes. Você pode ir lá e acessar esse texto também, beleza?
Obrigado, Samantha. Novamente, obrigado por essa conversa. Eu que agradeço. Foi um prazer falar sobre isso. Obrigada.